focados, determinados, né? Eu fico muito feliz de tê-los aqui para mais uma aula, né, nesse horário de almoço, uma maratona, uma jornada pós-ENEM, mas o sonho se mantém vivo, né, e pulsante, vocês estão correndo atrás aí, que bacana. Então hoje a gente vai falar sobre Tortarado, um romance que para mim ele é de uma profundidade, de uma singularidade, de uma beleza e de uma necessidade, porque traz à tona um passado que foi esquecido, que foi silenciado, ou que muitas vezes a história que nos foi contada foi uma história que não condiz com o que aconteceu de fato, que é a trajetória da diáspora africana, que é a trajetória do povo negro no solo brasileiro, principalmente logo após a escravidão. Então esse é um romance muito importante, emblemático. Eu falo que é uma epopeia do povo brasileiro, principalmente do povo negro, né? Todo o sofrimento, né, também as alegrias, o romance vai trazer isso, a força da cultura, né, a resistência do povo negro no solo brasileiro. E nada mais emblemático ainda desse romance é trabalhado véspera do Dia da Consciência Negra, né, que vai ser amanhã, que pela primeira vez vai ser feriado nacional. Até então, a partir da Lei 10.639, alguns municípios que ficavam ali decretavam feriado municipal. E felizmente, né, esse reconhecimento da importância de se falar, de se refletir sobre essas questões. E a gente aqui hoje para falar sobre isso, trazendo esse romance que traz luz, que traz uma reflexão profunda, que faz aquilo que a gente fala assim, uma história a contrapelo, né? Que vai na contramão da historiografia oficial do que foi contado sobre o povo negro por homens brancos. Aqui nós temos um escritor negro que vai falar da trajetória do povo negro em solo brasileiro. Então a gente começa analisando as duas capas, né? Nós temos ali a capa do livro, que foi publicado em 2019 pela editora Todavia, e nós temos a foto, que foi um ensaio fotográfico de um fotógrafo italiano, que é o Giovanni Marrosini. Esse ensaio foi feito em Camarões e, de certa forma, né, foi feito no país africano, e traz duas mulheres negras. Então as fotos têm muitas semelhanças, tem ou não tem? Né? As mulheres na mesma posição, de mãos dadas. Essas mãos dadas a gente pode analisar como o quê? O que simboliza essas mãos dadas? União, né? E elas também, além dessa união entre essas mulheres, nós temos ali também que elas estão empunhando. Na foto original, nós vamos encontrar ali facões, né, que era utilizado na produção rural, no trabalho agrícola, no trabalho braçal. E já as mulheres de Tortarado, da capa, vai trazer, ao invés da faca, vai trazer a espada de São Jorge. Que a espada de São Jorge, ela tem um significado importante dentro da religiosidade matriz africana, né? Lembra a proteção, ela tem todo esse viés simbólico dentro da religiosidade matriz africana. Até mesmo o próprio São Jorge também vai estar ali dentro do sincretismo religioso, vai estar ali dentro sendo trabalhado e cultuado dentro da religiosidade matriz africana. Então a própria capa já traz várias informações de elementos que vamos encontrar dentro do romance, de temáticas que serão abordadas dentro do romance. Então nós temos a figura dessas duas mulheres, de antemão a gente já pressupõe que as personagens, as protagonistas desse romance serão duas mulheres, e não são só qualquer duas mulheres, são duas mulheres o quê? Negras, são duas mulheres pretas, e isso é tão importante e significativo para a gente, tá? Ok? Todo mundo aqui leu o romance? Porque vai ter spoiler, não tem como não ter spoiler agora. Então eu espero que vocês todos já tenham lido, porque eu acho que fazer uma prova do vestibular da Unimontes tem que ter essa leitura, por mais que você assista alguns vídeos, que você veja algumas coisas, mas o seu olhar sobre a sua percepção sobre o romance, ele é extremamente importante. Até mesmo quando você se depara com resumos, com resenhas na internet, às vezes essas resenhas trazem coisas que não condiz com o que é retratado. E quando você lê o romance, você vai dizer, epa, isso não aconteceu de fato, isso não aconteceu assim, né? Então é importante que todos façam essa leitura, não só para a prova, gente. Eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente tinha que ler a história, tinha que conhecer esse romance, tinha que ler esse romance para apropriar do nosso passado, para apropriar de um passado que foi ou silenciado ou que foi
contado uma versão que não condiz com a realidade dos fatos, tá? Então, primeiro título, né? Torto arado. Arado é um instrumento agrícola que é usado na plantação. E o arado, ele tem toda uma simbologia dentro do romance, porque o arado, essa ferramenta grosseira, que exige essa força manual, trabalho braçal, ele vem desde o período da escravidão e vai perpassando o século. E quando a gente pensa no torto arado, um arado torto, né, é algo que quando a gente lê o romance, a gente vai ver que essa terra que foi explorada, devastada, ela traz também muita violência, né? Então, por isso que o nome aí, torto arado. Então, o simbolismo do arado, instrumento que foi manejado pelo passado e rasga a terra fecunda, materna e viva, que traz fartura e abastece os bolsos dos poderosos. A mola propulsora de tanto sangue, né, que foi manejada aí pelos escravizados, que atravessa séculos e pôde vivenciar a diáspora da escravidão, jamais efetivamente abolida, que está espalhada até os dias atuais. Então, até os dias atuais, a gente encontra ainda resquícios desse passado escravocrata, posturas que nos remetem à violência do que foi o período da escravidão aqui no Brasil. Tá? Então, o arado tem toda essa simbologia, né, esse arado torto, tudo no romance tem uma simbologia, tem um significado, traz alguma metáfora, tá? Quem é o autor? Né? Então vamos conhecer um pouquinho, a gente falou do título, falou da capa. Quem é o grande escritor? Um escritor que até então era desconhecido, né? Baiano, né? Nasceu em 1979, ainda jovem ainda, nasceu em Salvador, nasceu na Bahia. O escritor também é geógrafo e doutor em estudos étnicos africanos. Então a gente vai ver também essa preocupação dele com essa temática e o lugar de fala que ele ocupa para falar dessas questões, né? Com propriedade. Com pesquisas sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. Então isso vai, de certa forma, direcionar e influenciar na escrita do próprio escritor, né? Pela Universidade Federal da Bahia, em 2018 foi vencedor do prêmio Leia de Portugal com o romance Torto Arado. Então o romance Torto Arado, ele surge de uma forma não tão convencional, né? Não foi publicado numa editora, ele foi primeiro concorrer a um prêmio, que é um prêmio reconhecido, que é esse prêmio do Leia Editora, que é um prêmio oferecido por Portugal. Olha que emblemático isso, né? O colonizador, aquele que explorou, aquele que traficou, ele que vai ganhar esse prêmio ali. Então ele começa ganhando esse prêmio e ganha notoriedade, porque a partir do momento que ele torna-se ganhador do prêmio Leia, ele ganha também notoriedade. E aí o Itamar, que era um escritor totalmente desconhecido até então, ele já tinha publicado outros livros, mas não tinha ganhado reconhecimento, porque é muito difícil publicar livros no país, principalmente quando você traz temáticas. Às vezes as editoras não conseguem enxergar ali algo que é vendável, que é comercial, entendeu? E aí muitas vezes não publica. E aí quando ele vai e ganha esse prêmio, as editoras viram ali que havia ali uma possibilidade de um livro que era altamente comercial, que poderia ser vendido. Então assim, ele faz o caminho inverso. Primeiro que é baiano, pobre, preto, né? E aí ele vai ganhar esse prêmio e ele consegue ganhar o respeito e consegue e vai ganhar outros prêmios, como o Prêmio Jabuti, que é um prêmio brasileiro, que também, de certa forma, dá grande visibilidade aos escritores, tá? Torto Arado, lançado em 2019 no Brasil pela editora Todavia, o romance, um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros recentes, foi vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti. São dele ainda as coletâneas de contos Dias, com Murei Publicações 2012, A Oração do Carrasco, da editora Mondrongo, 2017, finalista do prêmio Jabuti. Então ele já estava escrevendo antes de publicar Torto Arado. Doramá e Odisseia, também de 2021, além do romance Salvar o Fogo, que foi de 2023. Ele é servidor público do INCRA. Então o que é o INCRA? Essa instituição que trata das questões da reforma agrária, dos conflitos de terra. Então ele lida ali com o trabalhador rural, ele tá ali naquele ambiente, e isso é o que vai inspirar
a escrita do seu romance, tá? Percorrendo esse vasto Brasil rural, inclusive passando pelo Maranhão, viu de frente toda a pobreza invisível que se oculta da vida urbana das grandes cidades. Então ele vai trazer à tona um tema que é silenciado, que é invisibilizado. E olha a importância disso, de falar justamente desses produtores rurais que ainda são explorados, muitos ainda vivem uma situação semelhante, uma escravidão ainda, um trabalho análogo à escravidão. Então ainda são explorados, ainda são oprimidos ainda pelos os grandes latifundiários, pelos grandes agricultores, tá? Tudo tranquilo aí? Quem é o autor? Então, não incorporei apenas os estudos éticos à ficção. Ali há muito do mundo, conhecimento que adquiri com meus estudos de geografia. Sou geógrafo de formação. Há muito de filosofia, antropologia. Costumo dizer que todo o meu percurso acadêmico, científico, além de toda a minha história pessoal e profissional, costuma atravessar minha escrita. Os métodos antropológicos e etnográficos, sobretudo, me permitiram estudar os personagens como sujeitos plenos de vida. Para falar sobre elas, eu precisava conhecê-las. Então, ele vai buscar toda essa bagagem que ele tem, né? Ele não vai só abordar as questões éticas, as questões raciais, ele vai trazer toda a bagagem que ele tem de conhecimento enquanto geógrafo, enquanto pesquisador, enquanto servidor público que atuava ali no INCRA. Por isso que as personagens, a gente tem a sensação de que a gente as identifica, que a gente já conhece, é tão fiel, é uma obra fictícia, mas por conta desse conhecimento que ele tem, a gente tem ali como se fosse personagens reais, mas é uma obra fictícia baseada na realidade, né? Então, por isso que a gente dá credibilidade para a gente lendo o romance ali do Itamar Vieira Júnior. Então, tudo isso aqui vai ajudá-la a construir a sua narrativa. Então, quando a gente pensa assim, né, eu fiquei pensando assim, né? É lógico que a Unimonte ela não vai cobrar de vocês algo muito complexo da obra, mas vai cobrar alguns pontos. Eu fiquei pensando assim, num romance que é tão profundo, com tantas camadas que a gente tem ali, de discussões, de uma profundidade, eu tentei montar a aula de hoje pensando no que um aluno do ensino médio, né, pensando que a Unimonte está atenta a isso, são alunos que estão saindo do ensino médio, né, que leem um romance, eles não vão exigir algo tão profundo de vocês. Então eu montei uma apresentação pensando naquilo que a Unimonte poderia cobrar de vocês. Então, primeiro ponto a gente tem que pensar, né? A gente fala assim, ó, uma ficha técnica da obra, você conhecer qual é o gênero textual. Na aula anterior vocês trabalharam com a poesia da Cecília Meirelles, né? E aqui é um romance. Tem muita gente que confunde, acha que romance é que tem que ter romance, é que tem uma história de amor entre dois personagens. Romance é um gênero textual, é uma forma de estruturar o texto, são histórias, são narrativas, é uma narrativa, tá? Que envolve ali, pode até ter uma história de amor, mas não é isso que identifica que aquilo é um romance. Tem algumas características como personagens, narrador, enredo, tempo, espaço, são esses elementos que fazem com que aquele gênero textual chama-se um romance. E é um romance contemporâneo, porque ele é publicado agora, não é assim? É um romance contemporâneo, que é um romance também um pouco histórico, porque ele traz a história como pano de fundo. Ele também é um romance rural, né? Então esse é o romance que a gente está lendo. É um romance rural, mas não é regional. O ambiente e os problemas que retratam estão presentes em todo o país. Então, por isso que ele não é algo isolado de uma região que acontece só ali, né? Igual, por exemplo, Grande Sertão Veredas. É um romance que traz problemas que acontecem em todo o ambiente rural, né? A exploração, a violência, a luta pela terra, a religião, a cultura afro-brasileiras, a exploração do homem e a condição de trabalho análoga à escravidão. Então, são problemas que não é vivenciado somente por uma região específica do país, mas nas diversas regiões, essa questão, essas temáticas, esses problemas se fazem presentes. Qual que é a linguagem que é empregada ali? Então a gente vai ver que o Itamar, ele não vai, quando os personagens falam, eles vão fazer uso do discurso indireto livre. O discurso pode ser direto, quando ele transcreve a fala do personagem, ainda usa os verbos falou, disse, enfatizou e coloca travessão. Ou o discurso indireto, quando o narrador fala bem assim, fulana falou que gostaria Bibiana falou que gostaria de ser professora. Então aqui o narrador, ele incorpora a fala do personagem, né?
transcreve a fala do personagem. E o indireto livre, vocês vão perceber que a fala dos personagens, ela aparece ali e não tem verbo indicando que o personagem está falando. Às vezes tem aspas que está marcada ali, aparece no meio ali, mas isso não interfere na interpretação de vocês. E o Itamar, ele não vai usar um vocabulário típico dos camponeses do interior da Bahia. Né? Uma observação importante para a gente falar, ele não vai trazer o vocabulário, a variante linguística própria desses personagens, tá? Embora as referências culturais sejam respeitadas, ele prefere manter a norma culta. É lógico que em determinado momento a gente vai ver muita questão relacionada à linguagem oral. A gente vai ver uma frase que inicia com pronome, né? Quando você fala assim, ó, o que é uma frase que inicia com pronome? Quando você fala assim, ó, me empresta, e aí a frase está iniciando com pronome, que pela norma culta não é aceitável, tá? É mais da linguagem coloquial. Então a gente vai vir alguns trechos da linguagem coloquial, mas uma linguagem que não reproduz o falar típico dos camponeses do interior da Bahia, com expressões próprias ou dialetos próprios, certo? Isso é uma informação importante para a gente pensar sobre o romance, tá? Assim, pensando, conhecendo que tipo de pergunta que a Unimontes cobra ali com relação às obras literárias, tá? Qual é o contexto histórico? Qual é o pano de fundo? Então, eu trouxe alguns trechos aqui para a gente só situar o romance dentro da história. Qual é o pano de fundo histórico que vai estar permeando, perpassando todo o romance? Então aqui, ó, foi a parte que, essa parte diz respeito ao terceiro capítulo do livro, que é narrado pela Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade, que é uma encantada, né? Ela vai, de certa forma, cavalgar ou vai, como é que eu poderia dizer, quando o espírito baixa em outro corpo, né? Incorporar em outro corpo para poder narrar a história, né? Meu povo seguiu rumando de um canto para outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Né? Então, assim, olha para você ver, qual é o contexto histórico aqui? Qual é o pano de fundo histórico que a gente tem nesse romance? Já fala lá bem assim, olha, por causa da lei, já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, momento pós-abolição, né? Esse momento pós-abolição, né, a trajetória, o que aconteceu? Eu acho que poucos romances, Um Defeito de Cor vai trazer muito sobre esse contexto. Acho que são romances que sabe esse passado que a gente tinha que revisitar, que tinha que conhecer para poder entender o momento presente. São romances assim que a gente tem que que eu gostaria que vocês lessem, né? Não é só para fazer uma prova. Esse é o nosso passado, é a nossa história, né? E a gente tem que estar atento a essa história, a trajetória desse povo. Vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento. Então, no trecho anterior, a gente vai ver que são momento após a abolição, essas pessoas viviam vagando de terra em terra, procurando um local para construir uma tapera. Observe que o uso da tapera. Tapera, né, residência que ele fala, porque essas pessoas não tinham oportunidade, não era casa, não era moradia, é tapera. Isso já mostra a condição, a realidade dessas pessoas no momento após a abolição. E aqui outro trecho do romance. Vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam o seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então, vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Isso aqui é a fala de um produtor rural, do fazendeiro, do Salomão. Ah, mas não pode construir casa de tijolos, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a dono. Olha a situação e olha a condição em que essas pessoas viviam ali. Podem ir embora quando quiserem, mas pense bem, está difícil ser morado em outro canto. Então, olha como que essa dominação e essa exploração, ela se faz presente o tempo todo ali. Então, esse é o pano de fundo histórico. Então, momento pós-abolição, a situação em que se encontrava o povo negro naquele momento, não tinha um local de morada, eram explorados, tipo assim, ó, você quer
ou você morre de fome. Então não tinha muita escolha, né? Eles não tinham muito o que escolher, eles tinham que se sujeitar, eles tinham que submeter àquela realidade degradante, né? Então eles não recebiam salário, eles tinham um pedacinho, outra coisa, eles iam plantar quando sobrasse tempo, eles tinham que trabalhar na terra lá do proprietário, a gente vai ver isso muito no romance, exaustivamente, até tantas horas da noite. E nos momentos de folga, quais seriam os momentos de folga? Eles poderiam cultivar alguma coisa, como abóbora, um quiabo, uma mandioca no fundo do quintal. E outra coisa, quem leu o romance, via o gerente da fazenda, o administrador da fazenda, passava para tomar esses alimentos. E o Zeca Chapéu Grande ainda entregava os melhores alimentos. Então, tudo que era produzido ali também era vendido num comércio local, só que muito mais caro. E aí, essas pessoas usavam a estratégia era escondido que eles faziam isso, de ir até a cidade, comprar outros tipos de mantimento. Olha como que essa população era explorada, subjugada naquele ambiente. Então, era um ambiente hostil. Então, esse é o contexto histórico, esse é o pano de fundo que a gente tem descortinado pelo romance aí, Tortarado. Tranquilo? Alguma pergunta? Fala. É sobre o slide passado. Tapera, falou lá. Tapera. Ela ainda continua sendo formal, né? Mesmo sendo Tapera é a casa mais humilde, mais simples, né? Continua sendo formal, tá bom? Então, pagar pelo pedaço de chão, pagar era trabalhar exaustivamente, não recebia nem o salário por aquilo. Você tinha direito a uma tapera, não podia ser casa de quê? De tijolo, nem telha de cerâmica. Por isso, porque o que eles não queriam? Tinha que ser casa de adubo, casa de barro, coberto com folha de buriti, a palha do buriti que eles comercializavam. Não sei se tem um momento que a Belonísia, que a Bibiana vai com o Severo vender o buriti, o óleo escorrendo. O buriti, que é um fruto aqui do Cerrado, característico aqui da nossa região. Então essas taperas eram cobertas com essas palhas. Então a chuva vinha, essas casas diluíam ali. O que eles não queriam? Que a casa de alvenaria dava ideia que você era dono, de que aquelas pessoas moravam ali. E não fosse semelhante a ele, além de não configurar que poderia reivindicar aquela terra ali. Então era uma forma também de fazer com que eles não reivindicassem. E isso, gente, isso aqui, o Itamar traz pra gente, é ficção no romance, mas é real. Muitas pessoas, eu acredito que vocês conhecem, principalmente a gente que mora aqui em Januária, a gente que mora aqui no entorno, que é muito rural, muito ainda, a gente consegue perceber que muitas pessoas vivem assim. Né? Então, não ter casa de alvenaria, não ter telha de cerâmica, justamente para não configurar também não só essa igualdade entre o proprietário, vocês não são donos, ou seja, uma casa que eles tinham que ficar o tempo todo reconstruindo e não configuraria ali que tinha morador naquele espaço, para evitar qualquer reivindicação de que aquela terra era deles. Olha para você ver. E na minha interpretação, com a leitura do texto, eu senti assim que, principalmente o pessoal mais antigo, eles tinham uma valorização pelaquela terra. Eles eram, de uma forma ou de outra, gratos por estar usufruindo daquela terra, mesmo que tivesse esses pesares deles terem que dar certa parte dos seus mantimentos para o dono, eles tinham uma gratidão por aquele local. Vou falar disso daqui a pouco. A gratidão, eles tinham uma relação muito forte com a terra. E aí o pessoal mais jovem, né, que foram chegando, que foram notando que aquilo era uma relação, não era uma relação boa, não era uma relação correta, que aquilo não era justo. Não era justo. Você fez uma excelente observação que eu vou trocar daqui à frente, que a gente vai falar da postura do Severo e da postura do Zeca Chapéu Grande. De resignação, de agradecimento para com o dono da terra. Isso é uma forma de dominação que era usada. Vocês precisam ser gratos, eu vou te explorar, eu vou te violentar, vocês não terão direito a nada, mas vocês têm que ser gratos a mim. Principalmente o Zeca Chapéu Grande, que ainda vivenciou, né, mais de perto, ele vai reproduzir isso. Isso era uma forma de dominação também, que os produtores rurais, quando ele fala assim, está difícil morar em outro canto, então se eu conseguir morar da mesma coisa humilde, uma situação degradante, eu ainda tenho que ser grato. Isso é uma forma de controlar e dominar aquele povo, certo?
Quais são as temáticas ali? O livro ele vai trazer vários temas. Eu falo que o livro é de uma profundidade. Eu separei algumas aqui, né? A gente vai ver a violência de gênero, né? A gente vai ver essa violência de gênero presente em alguns personagens, principalmente porque se para o homem rural a situação já era violenta, opressora, imagine para as mulheres. Porque o ambiente ali era rural e patriarcal. Tudo girava em torno dos homens, né? A senhora Zeca Chapéu Grande, a Salustiana, que era a mãe das meninas, vinha o Tobias, vinha o Severo. Então as mulheres ainda estavam sob o domínio do homem, girava em torno do homem. Então era um ambiente rural e patriarcal que era retratado ali. Então a gente vai ter para as mulheres negras, porque são negras, né? Fora as proprietárias, as personagens que estão vivendo naquele ambiente ali são mulheres negras, elas vão ter que lidar com a violência, né, de gênero, de raça, de classe, não é assim? Na situação ainda era mais difícil, porque elas tinham que lidar ainda com a postura dos homens violentos ali. Então a gente vai ter a violência sexual vivenciada pela Carmelita. A Carmelita é filha de Dona Ana, a gente fica sabendo, a Dona Ana ela fica assim um pouco perturbada ali, por conta desse episódio. Então a Dona Ana ela é uma figura importante ali, ela é a avó, é a mãe de pegação, ela é a parteira, ela tem uma relação muito próxima com os encantados, ela que leva essa religiosidade de matriz africana, ou seja, ancestral, ela viveu aquele período ainda da escravidão e ela traz, ainda tem momentos que ela vivencia, né? Tem o momento do parto do Zeca Chapéu Grande, que ela vai, o parto vai ser feito no canavial, porque não foi permitido a ela que ela não faltasse trabalho naquele dia. Então ela ganha o menino ali naquele lamaçal, sem ter direito a um descanso, né? Numa condição digna para ter o Zeca Chapéu Grande. Então ela vai pegar a faca. Essa faca ela é muito importante, porque essa faca vai aparecer ao longo do romance, a faca, né, que vai estar ali, que vai decepar a língua de uma das meninas. Então ela vai matar o marido, ela era casada, já era viúva, já estava no terceiro casamento, e esse marido vai violentar sexualmente, ela vai presenciar a violência sexual da filha Carmelita. E ela mata, ela rouba essa faca, que era uma faca que tinha o cabo de marfim, uma faca que despertava uma certa cobiça. Ela vai roubar essa faca do fazendeiro, do seu senhor de escravo, e ela vai guardar essa faca que vai servir para ela de resistência, para, de certa forma, vencer a violência ali, porque ela vai matar esse marido dela quando ela presencia esse cara abusando sexualmente, violentando sua filha Carmelita. E ali a filha vai embora e tal, então ela presencia aquilo dali. Então ela traz muitas feridas, né, na alma também com relação a isso, porque foi o marido, né, um terceiro marido que ela teve, que vai abusar da sua própria filha. Então ela fica o tempo todo, a gente fica assim sem saber se a Dona Ana está assim, com Alzheimer ou não, mas ela fica chamando a Carmelita, ela fica conversando com os encantados e vai trazendo essas histórias ali. Então a faca ela tem uma simbologia importante, porque ela vai estar presente em momentos importantes, ela é uma arma importante de resistência, de vencer a violência. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então também a gente tem a violência doméstica, que vai ser vivenciada pela Belonise e pelo Tobias, né? Então é muito importante gravar esses nomes aqui, porque às vezes numa questão pergunta assim, vivenciada por Bibiana e por Tobias. Então, a Belonísia e o Tobias, a gente vai ter que... A Belonísia, quando a Bibiana vai embora, ela fica ali, né, um pouco desamparada, e aí ela fica sem rumo, gente, sem perspectiva. E aí ela vê que toda mulher estava condicionada ao casamento, né? Ela fala assim, mas eu não tenho filho, não tenho marido, não tenho casa. Ela, como se fosse assim, não tinha perspectiva para a mulher naquele espaço, a não ser casar. E aí aparece o Tobias, né, para trabalhar na fazenda, e ali ele dá a entender que ele é muito mais velho do que o Zeca Chapéu Grande. Ele, de certa forma, inicialmente parece que está ali cortejando ali a Belonise e tal. No final, como é que foi o casamento? Ela vai no cavalo, pega as roupinhas que tem, poucos trapos que tem, vai para a casa do Tobias, chega lá, ela fica desapontada, que é uma bagunça. E ali estava o papel dela ali, arrumar, cuidar.
O papel que era... E ali há uma crítica muito forte a esse papel dessa mulher naquela casa. Vai fazer todo o trabalho doméstico. E no início, o Tobias mostra-se agradecido. Quando ele sai para trabalhar, a casa está uma bagunça, ela organiza tudo, ela arruma tudo, coloca tudo no lugar. Né? Esse papel dessa mulher naquela casa. E aí ele chega, ele fica agradecido. Mas depois ele começa a ser agressivo. Ela sofre agressão verbal. Porque... mesmo sem vontade. Então a gente percebe assim que há também o estupro. Na primeira noite, por exemplo, foi uma coisa assim, como se fosse um estupro, sem nenhum carinho, tipo assim, um objeto sexual, um objeto que cuidava dos afazeres domésticos e servia o marido na cama, de forma bruta, de forma brutal, sem nada de romantismo, né? Foi a noite de amor da Belonícia com o Tobias, foi algo sofrido que ela tentava adiar a todo momento. E aí o Tobias, ele começa a agredir, começa a jogar comida nos pés dela, fala que a comida está sem sal, que a comida está salgada demais, e começa a ser agressivo com ela. Ele levanta, vem na direção dela para agredi-la, mas ela pega uma agulha e mostra para ele e impõe que ela é filha de Dona Ana. E aí ele fica intimidado. Então ela... já tinha ali a força dela ali, olha, você pode vir. Tanto é que quando o Tobias morre, ele é assassinado, quando ele morre, ela dá graças a Deus. Ela tinha que se conter durante o velório para não sorrir, para não demonstrar uma cara de alívio, porque era muito sofrimento. E ali ela toma as rédeas da sua vida, do seu destino. Então a Belonícia é uma figura muito importante, né, ali no romance, tá? E aí ela também vai defender a Maria Cabocla. A Maria Cabocla, ela vai viver um ambiente de agressão verbal, agressão física. Muitas vezes é a Belonícia que vai intervir. A faca vai ser usada. Lembra que a faca que a Dona Ana joga num pote, Tobias que acha, ela encontra dentro da casa de Tobias junto com o lixo. Ela que vai defender a Maria Cabocla quando ela empunha a faca lá no pescoço do marido de Maria Cabocla. Então a faca também é uma arma, naquele momento, que serve para, de certa forma, combater ali, vencer a violência que aquelas mulheres estavam sujeitas. Ela foi usada por Dona Ana quando ela matou o marido que violentou a filha. Olha a força dessas mulheres, né? Ela mesma, como mulher, matou o cara que estuprou a filha. E aí depois a Belonícia vai usar essa faca para intimidar o marido. Olha, vem... Só que ela fica um pouco desapontada. Ali nós temos dois tipos. Nós temos a Belonícia, que vai resistir àquela violência, que vai se impor e não vai permitir que o Tobias a domine. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter a história da Maria Cabocla, porque são duas histórias comuns na história de violência doméstica, né? A postura da Maria Cabocla, que vai afugentar no mato, que de repente o marido vai embora, daqui a pouco ela perdoa. Não são casos que acontecem, né? A postura da mulher, né? E aí a gente vai pensar, a Belonícia não tinha nenhum filho, a Maria Cabocla tinha vários filhos. Então a gente pensar nessa situação dessa mulher que aceita ser vítima dessa violência. Ela talvez não tivesse tanta escolha, com tantos filhos, quem iria proteger, quem iria cuidar, quem iria alimentar aqueles filhos, né? Não cabe a gente condenar, mas a Belonícia fica indignada quando ela perdoa o marido e o marido volta para dentro de casa e continua cometendo a mesma violência, muitas vezes movido pelo alcoolismo, que é outra parte importante ali. Então, o Tobias, ele bebia, o marido da Maria Cabocla também bebia, outra coisa importante ali, o alcoolismo como uma forma de fuga daquela realidade, porque eram trabalhadores que eram explorados, vítimas de violência, e vão se refugiar no álcool, e esse álcool iria, de certa forma, repercutir no ambiente doméstico ali, naqueles atos de violência para com as esposas e para com os filhos, né? Então vai falar também da estrutura fundiária do Brasil, né? Esses latifúndios, esses pequenos produtores, agricultores que viviam ali oprimidos pelos grandes fazendeiros, sem direito à terra, tá? Vai trazer também a questão do sincretismo religioso, principalmente o Itamar Vieira Júnior vai falar do jaré, né? Que é um sincretismo religioso, que é um ritual de religiosidade, presente na religiosidade de matriz africana, que estava, de certa forma, sendo esquecido, né? E aí ele vai trazer para o romance da vivacidade a essa religiosidade, vai valorizar
esses elementos ali. Então, o Jaré, dentro do Torto Arado, representa não só uma religião sincrética, característica da região, mas também uma estratégia de resistência no contexto rural do sertão baiano. Então, era uma forma de não deixar que aquilo morresse, que aquilo ficasse ali presente na obra, tá? A referência ao trabalho análogo à escravidão, que aqueles trabalhadores viviam a servidão, eles não tinham salário, eles eram explorados, tinham direito a uma tapera bem humilde, bem simples, como vocês viram, passavam até fome, porque eles tinham que produzir, e às vezes veio a seca, ou até mesmo a enchente. Então eram pessoas que viviam em péssimas condições, mas não tinha muita escolha ali, naquele ambiente tão hostil, tá? E o foco narrativo? Quando a gente fala de foco narrativo, a gente está perguntando quem é o narrador? Essa é uma questão importante para a gente pensar, né? Nos vestibulares, principalmente quando a gente pensa no vestibular da Unimontes, quem você identifica como narrador? A gente vai ter ali, eu acho que ali que o Itamar ele é criativo, genioso, que faz com que a obra ganhe esse status literário, se diferencia das produções literárias, porque ele vai trazer uma polifonia. São 3 narradoras. 3 narradoras, 3 mulheres contando, 3 vozes femininas contando a mesma história, sob sua perspectiva. Isso é o que tem de inovador no romance do Itamar Vieira Júnior. Então ele vai trazer, ela está dividida em 3 capítulos, né? Fio de Corte, que vai ser narrado por Bibiana, né? Torto Arado, que vai ser narrado por Belonísia, Torto Arado é o que dá nome à obra, e Rio de Sangue, que vai ser narrado pela encantada Santa Rita Pescadeira, né, como uma forma de resgatar essa entidade que fazia parte, que estava sendo esquecida pela comunidade. É a única personagem real da história. O restante é Belonísia e Bibiana são personagens fictícios, mas a Santa Rita da Pescadeira é uma entidade que fazia parte da cultura local ali da Chapada Diamantina, tá? Então, Fio de Corte. Fio de Corte é o momento, o primeiro capítulo do livro vai contar a história das 2 meninas lá que tem a língua decepada pela faca que elas encontram ali nos guardados de Donana. Então, ali, a Bibiana, a Belonísia, a Bibiana vai só ficar com a língua, vai ter um corte profundo, mas quem vai ficar com a língua decepada e vai perder a voz é a Belonísia. Então, a partir daquele momento, as 2 irmãs, né, elas ficam mais próximas ainda, elas tinham 1 ano de diferença entre elas, né? Elas vão ficar mais próximas porque a Belonísia, a Bibiana vai ser a porta-voz, vai ser a voz e começa a ficar mais unida, mais próxima ali da Bibiana após esse incidente ali, quando a Belonísia tem a língua decepada, a língua cortada. Então elas pegam a faca, aquela faca que ali começa, né, que faz você ler, te prende, ler o que vai acontecer aqui nesse romance. Quando acontece aquele incidente, outra coisa, de forma, o autor ele não revela quem tem a língua decepada, só no final do capítulo é que a gente vai descobrir que foi a Belonísia. Ele vai usando várias estratégias para poder mascarar, até então a gente não sabe quem é que cortou a língua, só no final que a gente descobre que foi a Belonísia. Então, essa artimanha, né, esses narradores, é que dá inovação para essa obra literária, que traz esse traço inovador para a obra, né? Para ter esse grande romance, para ser tão aclamado ali. E aí a Bibiana vai falar desse episódio envolvendo as 2, vai falar um pouco da família e tal, vai envolver com a história da Crispina e da Crispiana, que são 2 irmãs, são gêmeas, que chegam ali, uma está possuída pelo, né? Dá a entender que está possuída pelo demônio, mas é porque o namorado de uma também estava tendo um caso com a outra, ela foi traída e ela tem um surto e ela é levada ali para a casa do Zeca Chapéu Grande. De certa forma, essa relação entre Crispiana e Crispina já abre o que vai acontecer com as irmãs ali, né? Porque no final elas vão ter um desentendimento porque as 2 se apaixonam ali por Severo. E aí, o Torto Arado, uma ironia, né? Eu não sei se é ironia ou obra do acaso, mas a Belonísia vai narrar, é o capítulo mais longo da narrativa. E ela é narrada por uma mulher que não tem voz. E vai ser essa mulher que não tem voz, que vai falar de toda a violência doméstica contra a mulher. Olha que coisa mais emblemática dentro do romance. Porque essas questões são silenciadas. A mulher que não tem voz é que vai denunciar
a violência doméstica. É a que vai denunciar a opressão, é quem não tem voz. Porque esse corte, essa mulher que não tem voz, é uma metáfora desse povo que foi silenciado. Que é silenciado, da mulher que é silenciada, do povo que é silenciado. Então isso está muito assim dentro daquilo que a gente tem que pensar no romance. Então olha que coisa interessante. Então é ela que vai trazer à tona pontos importantes desse romance. A mulher que não tem voz, que vai abordar as questões que foram silenciadas. E aí a gente tem o Rio de Sangue, que acontece logo após, né? O capítulo termina falando da morte, do assassinato do Severo. Então a Belonísia vai contar sobre a perspectiva dela, sobre esse corte, quando ela teve a língua decepada. Imagina o seguinte, vocês moram na mesma casa, são irmãos, e vocês vão contar a história do que aconteceu. Vocês vão ter perspectivas e olhares diferentes. É o que acontece um pouco no romance, né? E aí a Belonísia vai contar a perspectiva dela, o olhar dela sobre os pais, sobre a história, sobre a trajetória, sobre Dona Ana. É a perspectiva dela ali. Rio de Sangue, né, vai ser narrado pela encantada Santa Rita Pescadeira. E eu acho algo que leva, assim, que maravilha, né? Que o Itamar traz essa figura que faz parte da religiosidade matriz africana como personagem, como eu poderia dizer, da visibilidade, da representatividade a essa personagem, porque a única personagem real do romance é a Santa Rita Pescadeira, lado místico arraigado na cultura brasileira, presencia os horrores da escravidão. Como grande observadora do presente, com a vivência do passado, é narradora privilegiada que apresenta ao leitor a vida de seu povo. Então ela vai passar, porque lá no final do capítulo, ela vai falar, né, que ela vem acompanhando o povo muito antes. Ela incorporava a miúda, mas ela muito antes de incorporar na miúda, ela já se fazia presente, protegendo o povo desde quando eles eram capturados na África e chegavam aqui no Brasil. Então ela vai ser uma narradora que vai vivenciar aqueles acontecimentos, porque ela vai estar incorporada naqueles personagens, ou na miúda, depois ela vai incorporar na Bibiana, depois ela vai incorporar na própria Belonísia. A gente vai ver isso no final ali do romance, tá? Então, nós temos uma polifonia, porque polifonia, muitas vozes, são 3 narradoras distintas, né? São vozes femininas que expressam memórias coletivas e atribuladas de desigualdades raciais, sociais e de gênero. Observe que, quando a gente está lendo, elas vão falando de coisas que aconteceram, que está ali na memória delas, né? E também evocam a resistência ancestrais dos povos quilombolas, suas lutas e ligações com a terra. Então, são vozes femininas. E aí, chamar a atenção de vocês que o Itamar, né, ele vai dar visibilidade, voz a essas mulheres. Porque, né, quando ele trabalha ali, tem uma entrevista que eu li dele, que ele fala o seguinte, que quando ele fazia as entrevistas lá trabalhando no INCRA como servidor público, quem assumia a responsabilidade da casa quando o marido ou falecia, ou quando o marido ia trabalhar numa plantação, saía para fora para trabalhar, eram as mulheres. Por isso que ele vai dar visibilidade a essas mulheres, porque elas são as grandes protagonistas ali, daquele ambiente rural muitas vezes, tá? Não é o homem que está ali no centro ali. Qual é o tempo? Né? Que tempo se passa a narrativa? A gente vê que o pano de fundo é esse contexto, momentos pós a escravidão, mas que vai assim sendo esmiuçado ali. Mas não há uma imprecisão, uma época específica, não tem. A gente pega algumas pistas, alguns indícios que o romance traz, principalmente quando fala lá, quando a Bibiana tem a Belonísia tem a língua decepada e a Bibiana, elas estão ali, que vão para o hospital. Quem vai levá-las até o hospital vai ser o Sutério, que é aquele que cuida, administrador da fazenda, que vai numa Ford Rural. E a Ford Rural, ela foi um carro que foi produzido no Brasil entre 1970 e 1977. Então, observe que aquele ambiente ali de opressor, olha o período que está sendo tratado e abordado aquelas questões. O autor cuidadosamente consegue passar a atualidade das opressões vividas pela população negra e rural e a construção histórica da luta contínua pelo direito à terra. Então, quando ele traz essa imprecisão do tempo, não demarca um tempo específico, aconteceu em tal ano específico, ele mostra que os eventos ali acontecidos no romance, eles são atemporais, que eles se fazem presente no dia de hoje. Então, é uma estratégia que o autor utiliza para marcar a questão, que essa questão ainda não foi resolvida, que tem muitas pessoas que vivenciam situações de trabalho análogo à escravidão. Se a gente adentrar o interior do país, se a gente assistir o noticiário, a gente vai encontrar situações como essa.
Por isso que é estratégica dele ali. Então, quando ele não demarca o tempo, ele mostra essa questão que os fatos ali, eles são atemporais, eles se fazem presentes até os dias atuais. Tá cansativo, né, gente? Qual é o espaço narrativo? Onde que esses fatos aconteceram? Então, vai acontecer, a Fazenda Água Negra, ela é fictícia, tá? Pertencente à família Peixoto, localizada no sertão baiano da Chapada Diamantina. Então, essa Chapada Diamantina, ela existe, a gente consegue buscar isso por conta do jaré, que era o que acontecia, a religiosidade, aquele ritual que acontecia, a festividade que acontecia ali na casa de Zeca Chapéu Grande, que é típico da região da Chapada Diamantina, onde Zeca Chapéu e Salustiana Nicolau, pais de Belonise e Bibiana, remanescentes quilombolas, vivem e convivem com outras pessoas, em grande maioria da mesma origem histórica, formando o povoado de Água Negra e adjacentes. Então eles vão vivendo ali, vai formando uma comunidade que depois eles vão reivindicar que aquela comunidade é uma comunidade quilombola, tá? Os moradores de Água Negra mantêm, a partir da tradição oral, costumes, regras de convivência e simbologias passadas de geração em geração. A gente vê muito nas festas que as pessoas iam para a casa do Zeca Chapéu Grande, no momento de festa, que eles bebiam, ele incorporava ali as entidades, né, os encantados. Então era um momento de alegria, de descontração e uma forma também de manter viva essa tradição, esses costumes, a cultura local. Então, o espaço da casa de Zeca Chapéu Grande, ele era um espaço que mantinha viva aquela cultura. Quando o Zeca Chapéu Grande morre, as pessoas ficam dispersas ali, procurando onde queria participar do gerê, onde queria ter de alguém para poder benzê-los. Ele exerce uma função importante ali, ele é curador do local. Para enfrentar com solidariedade a pobreza, a seca, a exploração no trabalho, a falta de saneamento básico, o acesso à saúde e à educação. E aí a gente vai falar dos personagens, que também é outro ponto importante. Eu selecionei os mais importantes aqui, por conta do nosso tempo aqui. Então, as protagonistas, a Bibiana e a Belonise, e, de certa forma, a entidade Santa Rita Pescadora, que são as três narradoras do romance. Então, corre atrás dos estudos formais e torna-se professor. Então, a gente percebe que são duas irmãs que têm posturas diferentes, né? Então, a Bibiana sempre quis ser professora, então ela vai estudar, ela vai querer fugir daquela situação, e aí que ela vai para a cidade tentando sair daquele ambiente de opressão. E ela vai ser muito instigada por Severo. Severo vai ser uma figura importante para as duas irmãs. Tanto é que a Belonísia, apesar de estar presa à terra, de gostar do trabalho rural, ela gostava de ouvir Severo, porque ela via que Severo era uma pessoa politizada, que questionava a situação de opressão vivenciada por aqueles moradores ali. E a própria Bibiana, quando ela encontra com Severo, que ele é filho do tio deles, tio Servó, chega ali na fazenda, as duas se apaixonam por ele ali, né? Aí começa uma disputa entre elas ali por Severo. E aí elas vão ser, de certa forma, influenciadas. E aí isso vai, de certa forma, dar mais força para a Bibiana, para ela ir em busca dos sonhos dela, de fugir, de ir embora. Tanto é que ela fica morrendo de medo de sair, ela vai mais motivada e instigada por Severo, né? Foge de Água Negra e se aproxima de sindicatos e movimentos sociais para reivindicar seus direitos. Ela volta, vai, estuda, busca uma outra alternativa, volta politizada, não consegue mudar muito a realidade dela, ela vai passar dificuldades, fome, vai vivenciar muitas situações difíceis, mas ela volta para a comunidade junto com Severo. Mas essa volta deles é extremamente importante, porque eles vão trazer mais, conscientizar aqueles moradores a reivindicar e a lutar pelos seus direitos. Belonísia, a irmã que ficou muda, se dedica à plantação, ao cuidado do lar e aos ensinamentos de seu pai sobre a terra. Ela acaba desenvolvendo um olhar mais espiritualizado em relação à realidade, além de uma conexão maior com seu povo, a terra e a ancestralidade. Guardiã do punhal que ele tirou à voz, pode ter sido ela a autora da vingança desejada pela irmã. Isso fica muito assim ambíguo no final, tá? Mas dá pra gente perceber. Ela que vai guardar, vai ser a guardiã. Um punhal que era de Dona Ana, que era de um ex-senhor e que vai servir de arma
para combater, né, para proteger da violência que aquelas pessoas estavam sendo vítimas, tá? Violência doméstica, tá? Vai ser, de certa forma, algo antagônico ali, porque vai descer para esse próprio punhal que decepa a língua, é o que a protege também posteriormente. Vai, no final do romance, a Santa Rita... Tá lendo? Vixe, vou dar spoiler para vocês. Mas vai ser uma vingança, vai ser muito metafórico, muito simbólico, porque Santa Rita Pescadora vai incorporar em Bibiana, depois ela vai incorporar em Belonísia, e fica muito assim, você tem que estar muito atento, que vai falar da morte de uma onça. Essa onça, para mim, é o Salomão, tá bom? Que é o fazendeiro. Então, Belonísia, o lugar de fala da mulher que é narradora, então, corajosa e dona do seu destino, é um lugar sem som efetivo. Então, ela é uma mulher que simbolicamente, ela perde a voz, ela vai abordar questões que são importantes, como eu falei para vocês, né? Ela que vai denunciar a violência de gênero, ela que vai estar ali falando, justamente uma mulher sem voz, porque, de certa forma, essas mulheres que vivem a situação de violência são mulheres que não têm voz muitas vezes, tá? Uma alegoria das tentativas constantes e ainda tão presentes de supressão de discursos antimachistas. Então a gente vai ver que é nada desproposital colocar essas histórias ali para Belonísia narrar. É com a narradora Belonísia que vemos as figuras femininas começarem a ocupar o lugar de poder antes atribuído aos homens. Salustiana torna-se a parteira oficial da comunidade. Quando Zeca Chapéu Grande morre, no início ela não queria muito assumir essa função, mas aos poucos ela vai assumindo aquilo dali. Belonísia ocupa, né? Belonísia, ela vai cuidar da terra, vai arar a terra, ela vai produzir, ela não retorna para a casa paterna, ela quer continuar lá no local quando o marido morre. Ela que assume quando o gerente lá da fazenda vai para buscar os alimentos, ela faz questão, ela não dá os frutos melhores, ela prefere distribuir os frutos melhores para a família. Se ela pudesse, ela até jogava fora, mas ela tem um respeito à terra que ela fica sem querer fazer isso, e ela que vai tornar essa mulher forte ali. Então ela vai, quando o Tobias morre, ela assume esse papel importante ali. Zeca Chapéu Grande, Tobias morre, Zeca Chapéu Grande morre e Severo, voz ativa da revolução contra a exploração dos trabalhadores, é assassinado. Então, Bibiana, Belonísia e Salustiana, elas vão assumir esse protagonismo a partir do momento que os maridos morrem ali, tá? Então, o Severo vai morrer, ele vai ser assassinado. Então, o capítulo termina, o capítulo 2, Rio de Sangue, vai ser a morte do Severo ali, ele vai ser assassinado, porque ele precisava ser calado, ele estava reivindicando, ele estava questionando, e os produtores rurais, os fazendeiros, vai querer calar a boca dele. Ele não poderia continuar inflamando os outros trabalhadores. Ele morre e quem vai assumir esse lugar vai ser a Bibiana, né? A Bibiana vai assumir esse local. Então, de certa forma, é essa mulher que não tem voz que vai dar protagonismo às outras mulheres. Então, a Belonísia vai ser uma mulher forte, vai se mostrar forte, ela vai enfrentar o machismo, ela vai enfrentar a violência de Tobias, ela vai enfrentar a violência da Maria Cabocla, e aí ela vai ficar mais ainda próxima do Severo, das ideias que ele colocava, e é uma mulher ao mesmo tempo que está ali arraigada com a terra, que cultiva a terra, ela sozinha vai cultivar, era como se não fosse, sabe assim, ocupasse aquele espaço que normalmente é relegada aos homens, né, colocado aos homens para cultivar, produzir, é ela que vai continuar produzindo e mantendo, e muito melhor do que o Tobias. Até a escola eu prefiro largar. Até a escola. E aí a gente tem uma crítica à escola, interessante você falar disso. Por que a Belonísia larga a escola? Porque a escola falava de coisas que não condiziam com a realidade deles. Era uma escola totalmente distante, alheio ao que eles vivenciavam, e ela não consegue enxergar sentido naquilo. Então a escola é uma escola que não falava das questões que eles estavam vivenciando, que não tocava naqueles assuntos. Então por isso que ela não se sente ali naquele ambiente. Aí ela prefere abandonar a escola porque ela não vê muito propósito naquilo dali, muito sem sentido, não condizente com a realidade. Então ela faz, ali o momento, o Itamar faz uma crítica ao sistema educacional vigente. E vai ser uma escola que também vai ser arrancada por Zeca Chapéu Grande. Porque ele, no momento lá, que ele está lá no momento que ele está lá,
O filho um fazendeiro, o prefeito da cidade, tá um filho que está doente, leva para o Zeca Chapéu Grande, que ele era curador, e aí ele vai curar o filho dele e vai exigir dele ali, naquele momento que ele está incorporando ali o encantado, que o prefeito construa uma escola. Então ele vai usar aquilo dali para construir uma escola. Então o Zeca Chapéu Grande também é uma figura importante ali dentro do romance. Então, Bibiana e Belonísia, empoderadas, históricas, social, política e culturalmente, atuaram para resgatar valores individuais e familiares e principalmente para reavivar a consciência coletiva de seu povo. Tanto uma quanto a outra vai estar trabalhando essas duas questões, tá bom? E aí nós temos outra personagem feminina importante, que é a Santa Rita Pescadeira, que é a narradora protagonista, é o lado mítico, mágico ali, porque é uma entidade, né? É uma encantada, vagou no tempo desde épocas primordiais e frequentou os espaços terrenos e espirituais de geração em geração. Carregando consigo uma verdade absoluta, ela atravessou o Atlântico vindo da África ao Brasil, afigurando-se um mito sobre o véu do sincretismo que consolidaria as crenças que dariam origem ao jaré, nos sertões baianos. Então a Santa Rita do Pescadeira, ela vem acompanhando o povo negro, toda a trajetória do povo negro, e ela vai incorporando em alguns personagens, está sempre presente. Então ela tem conhecimento daquela história, daquele passado, ela é narradora personagem e ao mesmo tempo narradora observadora daqueles fatos. A encantada do Jaré, Santa Rita Pescadeira, resgata a história dos quilombolas do sertão baiano e do Brasil e coloca em evidência o legado traumático da escravidão. Então é na voz dela que a gente vai ver o lado mais sombrio da escravidão, principalmente porque ela vai contar principalmente a história de Dona Ana, né? Como ela chegou até ali, como que foi o parto de Zeca Chapéu Grande naquele canavial. Então ela vai trazer todo esse percurso histórico que atravessa ali, tá? A entidade anterior à própria existência da Fazenda Água Negra, então ela estava lá desde a captura daqueles escravizados na África até a chegada ao Brasil, resgata uma história de exploração iniciada no período colonial escravocrata, passando pela mineração de diamantes, tá? Então, um momento que ela vai falar sobre a mineração, sobre a exploração do ouro, e vai gerar muita revolta, muita cobiça ali, tá? Até os dias em que decorre a narrativa, que ultrapassa a segunda metade do século XX, caminhando para o século XXI. Então, isso aqui vai ser, basicamente, o que vai ser narrado ali no terceiro capítulo, que vai ser... terceiro capítulo vai ser o quê, gente, lá? Esqueci o título. Rio de Sangue. A encantada retoma histórias já contadas, como a do acidente com a faca que mutilou uma das irmãs, apresentando uma versão de observadora a cada uma. Então, olha para você ver, o mesmo episódio vai ser contado por Belonísia, o mesmo episódio contado por Bibiana, e agora o mesmo episódio daquela menina que teve a língua mutilada contado pela pescadora. Interessante você comparar essas três histórias ali, como que vai ser contada pelas três. Porém, na condição de entidade que se manifesta no trânsito dos humanos, incorporando-os e dividindo com eles atos, conselhos e previsões. É também uma narradora participante. Vive e revive situações e assume o papel de reveladora. É ela quem nos traz os segredos de Dona Ana, inacessível aos personagens viventes, já que a matriarca leva seu mistério para o túmulo. Então, a Dona Ana morre logo após o momento que as meninas, né? Ela fica ali muito culpada, quando a Belonísia, é uma morte muito triste de superar, todos ficam tristes ali quando a Dona Ana, ela de certa forma assim, dá a entender que ela morreu, dá a entender que ela virou um bicho, que ela se encantou em algum bicho, porque ela não quis assumir esse papel do curador, esse lado espiritual, e entregou a Zeca Chapéu Grande essa missão, tá? Então ela não quis assumir isso, né, levar esse legado da religiosidade de matriz africana e passou isso para o Zeca Chapéu Grande. E aí dá a entender que ela morreu, né? Todos estão de luto e tal, mas fica esse mistério, tem uma simbologia, tem um lado místico e mágico ali no romance. Salustiana, que é a mãe das protagonistas, Salustiana se torna a parteira da região quando o Zeca morre, né? Mantendo-se uma mulher justa e sensata. Dona Ana, a avó das protagonistas, Dona Ana é a dona da faca que causa tanto mal no começo da história, mas é uma faca também que eu já falei,
Ela tem uma importância ali. Parteira, ela vem de uma vida de exploração e sofrimento, mas também com grande proximidade com os encantados. Ela tem toda uma relação com os encantados. Então, ela que é cogitada para ocupar aquele espaço e ela acaba negando e deixando aquela missão para o Zeca. O Zeca Chapéu Grande, né? Que é o pai das meninas, que é uma figura importante, além de trabalhador rural, é um líder comunitário e religioso, ele é um curador. Então imagina naquela região que não tem médico, distante, afastada, é um alento para aqueles moradores, porque ele trazia a cura espiritual e a cura física, a cura das feridas da alma. Então, imagine você não tem a quem você recorrer. Então o Zeca representa ali esse papel, que recebe os espíritos encantados e assume as funções de cuidar das pessoas, tratando os males de seus corpos e das suas almas. E se a gente for imaginar, né, muitos curadores, eles assumem essa função justamente porque falta atendimento médico, faltam hospitais e as pessoas têm essas figuras ali para que eles possam recorrer. Referência de trabalho para todos que o rodeiam, Zeca Chapéu Grande carrega a liderança religiosa como um fardo que a mãe Dona recusou-se a carregar. Com Dona Ana, o filho aprendeu a lidar com ervas que curam. Ao seu modo, sem confrontar o patrão, conseguiu benfeitorias na localidade, como a escola, por exemplo, né? Então, a seu modo, ele era como se fosse assim, ele tem aquele sentimento de gratidão. Quando o Severo retorna com Bibiana, que vai reivindicar, ele não gosta, ele fica falando assim, vocês não podem ser mal agradecidos. Então, assim, por que o Zeca Chapéu Grande vai ter esse sentimento? É porque ele não queria o confronto, ele apaziguava. Se tinha alguma rebelião, de certa forma, ele era alguém que mantinha o controle ali, né? E essa é uma forma de resistência também. Ele acabava entregando, mesmo a contragosto das filhas. Mas assim, ao mesmo tempo, essa é uma forma de sobrevivência, né? Eu vou ser resignado, eu vou ser submisso. Mas é uma forma de sobrevivência também, de resistência àquele sistema opressor. Ele tinha medo, porque ele sabia. Olha o que aconteceu com Severo. O que aconteceu com Severo? Severo não vai ser brutalmente assassinado por confrontar. Então, esse agradecimento, essa resignação do Zeca Chapéu Grande também é uma forma de resistência que muitos usavam para poder passar por aqueles, sem sofrer grandes perdas por aquele espaço. Então o Zeca Chapéu Grande vai usar essa estratégia de não confrontar, muito pelo contrário, de apaziguar. E aí ele acaba como se ali fosse alguém, um aliado ali dos grandes fazendeiros, né? Uma figura importante. E admirado por todos. Todos tinham um respeito muito grande pelo Zeca Chapéu Grande. Severo era um jovem quieto, idealista, inteligente. Ele era filho do tio Servó, que era o tio das meninas, que vem em busca, né, de uma condição melhor lá, ser explorado, porque chegavam trabalhadores o tempo todo. E ele vai morar ali, e aí as meninas se apaixonam por ele. Representante do engajamento político, faz a ponte com o movimento sindical organizado. Quando retorna à fazenda, dá um tom mais político ao fazer com que as pessoas que ali trabalham se identifiquem como quilombolas. Um resgate, portanto, com o passado. Ao ocupar o lugar de Zeca, já adoentado, dá um perfil mais combativo à liderança local. Então ele é mais combativo. Olha a diferença entre Zeca Chapéu Grande, que estava lá, e essa nova geração politizada, que é esse trabalho que a gente vai pensar nos jovens negros que saem, que vão estudar, que regressam, que retornam. O papel importante da Bibiana retornar e do Severo retornar para aquela localidade, para aquela comunidade, para conscientizar, para que aquelas pessoas pudessem sair daquela violência que estavam, daquela opressão a que eram submetidos. Olha a importância dos jovens, né, de sair para o mundo e de regressar. E aí a postura do Zeca Chapéu Grande e a postura do Severo, que pertence ali à nova geração, né? São todos descendentes de ex-escravizados. Mas aí tem um lapso temporal, né? Zeca Chapéu Grande, que estava lá muito próximo à Dona Ana, que vivenciou ainda o período escravocrata, e como que essa realidade vai mudando, né? Vai trazendo. E a importância desses jovens para mudar essa realidade, que a gente ainda não conseguiu vencer ainda. Por isso que meninos e meninas negras, quando vocês saem, que vocês vão para o mundo, que vocês leem, que vocês estudam,
vocês voltam para a casa de vocês com outro olhar e de orgulho de ser quem são, de cultivar quem vocês são e de certa forma, conscientizar os pais, os familiares e o seu entorno. Então, vocês têm um papel muito grande nesse processo. E aí o Severo, né, tem esse papel, a Bibiana tem esse papel importante, porque as coisas começam a mudar. Só que aí alguém vai ter que pagar o preço. Quem vai pagar esse preço? Vai ser o Severo. O Severo vai ser assassinado. Então, reivindicar, questionar aquele sistema, você estava condenado à morte. E era isso que o Zeca, olha para você ver, quando a gente pensa na submissão do Zeca Chapéu Grande, a gente pensa assim, já pensou? Será que ele não estaria protegendo a família dele, a partir do momento que ele se submete àquilo dali? Porque como ele teria força. Olha o que o patrão fala, olha, vocês podem ir quando vocês quiserem, mas vocês não vão encontrar terra fácil por aí, lugar para morar. Então era uma forma de sobrevivência e de resistência. E aí nós temos o Tobias, que é como eu poderia dizer, todo mundo aqui eu acho deve ter ficado com ódio do Tobias. Ele é um antagonista ali. O Tobias e o marido da Maria Cabocla também, né? Do Salomão, não vou nem falar. O Salomão, a gente escuta lenda, a gente ouve falar. Olha para você ver, eles não têm tanto, eles aparecem ali como uma sombra, né? A família Peixoto, o próprio Salomão. É como se fosse uma sombra, mas tem um poder e exerce um poder naquela comunidade. Mas nem lá eles aparecem, eles vão lá muito raramente, porque dá a entender que a comunidade de Água Negra não dava tanto assim, lucro para eles. Mas eles estão lá, o poderio deles estão ali, na sombra, né? Eles não têm tanto destaque, o destaque são essas pessoas. Então, o caso com Belonísia, ele é extremamente agressivo, né? Ele vai agredir verbalmente a Belonísia, morre no final, ele vai, de certa forma, ridicularizar quando a Maria Miúda está lá incorporar, a Maria Pescadeira, incorpora a Santa Rita Pescadeira, ele vai rir do Jaré, e aí a morte dele vai ser como se fosse assim, uma maldição, ele foi amaldiçoado porque ele riu da tradição, porque ele desrespeitou a tradição, e quando ele morre, o povo, logo depois que ele ri das manifestações culturais, do movimento ali, daquele momento, ele vai aparecer morto, ele vai ser assassinado, que foi uma bênção para Belonísia, graças a Deus. Belonísia no velório tinha que se conter para não sorrir, não comemorar, porque aquele homem era um traste. Só andava bêbado e ainda era agressivo e mal agradecido. Mas eram personagens que estavam presentes, né? Que estão presentes ali. E o desfecho da narrativa? Você não leu o final ainda, gata? Salomão, o dono da fazenda, foi capturado por Belonísia, que, apoderada pela encantada, o atraiu para o fojo. Então, olha para você ver, gente. Essa é a parte final do romance. E é muito metafórico. Porque a gente subentende aqui que foi o Salomão, porque lá fala de uma onça. O que é o fojo? O fojo é como se fosse uma armadilha que era usada para capturar escravizados que fugiam. E aí a Belonísia, quando o Severo morre, aí tem todo aquele, sabe, aquela situação toda, e aí a Bibiana vai reivindicar aquela comunidade como comunidade quilombola, e durante a noite, a Santa Rita Pescadeira vai cavalgar, ou vai, né, como eu poderia dizer, descer ali no corpo da Bibiana, e a Bibiana vai cavar esse fojo para capturar essa onça, que é a onça que Dona Ana ficava falando. E por que a gente entende que é o Salomão? Porque ele tinha, era violento, pensava só em acumular bens materiais, traz essas características para ele, né? E aí ela vai cavar esse fojo. Depois que ela cava esse fojo, em longas noites, toda noite ela sai e volta com as mãos, ela não se lembra do que aconteceu, ela volta com a mão toda calejada, toda suja. E aí, para não assustar o povo na casa, ela fala que está trabalhando no quintal, mas o povo não vê nada. Mas ela sai toda noite, várias noites seguidas, para cavar e para fazer essa armadilha. E o povo fica sem entender e acha que ela está perturbada depois da morte do Severo. E também a Santa Rita também vai incorporar na Belonísia. Porque é a Belonísia que vai atrair essa onça, que é o Salomão, para essa armadilha.
E quando ele cai nessa armadilha, né? Ele tem o trecho, vocês tinham que ler a parte final. Leia a parte final do romance. Ele vai cair lá. Sabe quando você captura uma fera que está preso ali? Aí ela vem com a faca, o punhal e no pescoço dele. E aí ele morre. Ou ela morre, a onça, né? Então olha para você ver. O desfecho se dá com a ação conjunta das três narradoras, no arremate feliz, libertador e redentor. Porque as três narradoras, Santa Rita que vai incorporar, primeiro vai em Bibiana para poder construir o fosso, que é a armadilha que vai capturar. Depois a Belonísia vai ser incorporada ali, vai incorporar na Belonísia para ela usar o punhal, aquele punhal que decepou a língua, aquele punhal que é uma arma. Por isso que eu falo, aquele punhal ele aparece ali e ele está ali, ó, o tempo todo, ele vai até o final da narrativa e aparece lá para ela. Então são as três importantes que vai dar fim àquela situação e vislumbrar para a gente um final melhor. Então olha para você ver. A frase final do romance é esse, ó. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Logo após a morte do Salomão, que foi com a facada da Belonísia. Quem é o mais forte? Não é o dominador. É o mais resistente. É o povo negro. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Olha que frase maravilhosa para se terminar esse romance. E aí fica, né, essa esperança de que eles vão, né, se libertar daquela opressão, daquela violência, a partir dessa nova geração, que é a partir de Bibiana, de Belonísia, não é assim? Das filhas, o filho de Bibiana vai fazer faculdade, né? Tem esse prenúncio de que ele vai voltar, e vai voltar para defender o seu povo, vai voltar para a comunidade. Então, assim, a gente termina carregado de esperança. E por que o final não é aquele final feliz, de que todo mundo foi feliz para sempre? Porque o autor estaria condizente com a realidade. A travessia do povo negro no solo brasileiro, ele ainda não acabou. É ainda de muito sofrimento, de muita luta, de muita resistência ainda. E não seria condizente com isso. Então, esse é o romance Tortarado. Não sei se eu dei conta de trazer pontos importantes aqui do romance. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Observações que vocês tiveram, percepções que vocês perceberam, que vocês trazem aqui? Querem falar? Hã? A que você percebeu. Tranquilo? Professora, eu só fiquei em dúvida em questão lá da Donana, da morte do marido. No caso a Donana é a mãe do... A mãe do Zeca, Chapéu Grande, e a avó das meninas. E o nome Chapéu Grande veio desse marido, não era? Do pai do Zeca, que morreu e ela sentiu falta, não foi? O pai... dá a entender isso, né? Mas assim, ela mata esse marido. Mas só que, de certa forma, você vê uma mulher que matou um homem e ninguém podia saber dessa verdade, né? Só ela. Então são segredos. Quem vai revelar esse segredo aí vai ser a Santa Rita Pescadeira. Então a Donana, ela morre, desaparece, mas quem vai revelar esse segredo? O segredo da faca, aquela faca que estava com sangue naquele tecido, que é desse momento. Então, quando as meninas acham a faca, de certa forma, ela tem à tona aquele momento. Primeiro, essa faca que ela roubou, apropriou do seu senhor. Segundo, o assassinato que ela vai cometer lá com esse ex-marido, que não era bem o pai, não. Ela teve vários maridos. Talvez o Zeca Chapéu Grande, que seria do outro marido dela. O nome mais uma homenagem. Não. O terceiro marido, que lembra que ela era viúva, Carmelita não era filha daquele cara, e ele vai violentar a filha da Carmelita, tá bom? Outro pai. Ela teve 3 maridos. Tranquilo? Então, a influência dos movimentos artísticos literários na construção de identidade cultural dessa obra seria a força da mulher, algo assim? A questão da religiosidade de matriz africana. Então, esse romance poderia ser usado como repertório lá na introdução lá da redação do Enem, porque há uma valorização da religiosidade, da cultura
africana, a partir desses rituais, a partir do gerê, a partir da resistência, não é assim? Então traz toda essa simbologia aí, tá? Também A questão da identidade também. É um local lá onde eles enterravam seus parentes. Aham. E eles acabaram, o pessoal decretou que eles não poderiam mais enterrar e o pessoal antigo não queria sair daquele local porque eles tinham pertencimento De pertencer àquela terra ali. São tantas, gente, são tantas camadas, muitos detalhes. Ok? Obrigada. Nada, gente. Boa aula para vocês.